como é que vocês estão? Será que eu conseguiria tomar um café numa revisão no 9º ano? Não. Nós estamos estudando a Europa, então vamos entender algumas coisas que acontecem nesse continente. Primeiro, lá na Europa existe uma grande queda na taxa de natalidade. O que significa isso? As pessoas simplesmente não querem mais ter filhos. Isso acontece porque as pessoas elas estão passando por uma coisa chamada transição demográfica. É o termo que é dado a quando uma população ela passa por essa situação de que estão tendo menos filhos, as pessoas estão saindo, a população está envelhecendo, é chamado de transição demográfica. O que os países europeus estão fazendo para poder melhorar essa situação? Eles estão fazendo políticas de incentivo e crescimento à natalidade. Ou seja, as pessoas estão pagando, os países estão pagando para que as pessoas tenham filhos, né? Inclusive o Papa, né? Vários papas lá na Itália e tudo, na Praça São Pedro, povo italiano, tenham filhos. A população está envelhecendo, né? Mas ninguém escuta nada, porque isso é o que não que eu seja machista, não sou machista. Tô tomando conhecimento agora disso aí. Mas as mulheres, grande parte é responsável por isso. Porque as mulheres não querem mais ter filho. Porque quem é que vai ter essa criança? Quem é que vai ficar grávida? É ela. Quem é que vai cuidar dessa criança? É ela. Então ela pensa, cara, se eu for ficar grávida e cuidar dessa criança, como é que eu vou me desenvolver nesse negócio? Não vou me desenvolver, é só esse macho que vai se desenvolver, então não quero. Então eles não estão mais ter filho. A mulher fica com 38 anos de idade, mais ou menos, mestre, doutora em alguma coisa na área, trabalhando e cria um cachorro, pronto, né? Criar um cachorro, isso aí. Ou então vai cuidar de um bebê reborn. É claro. Eu vou ser cancelado, será? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein? Na Europa, na hidrografia, que é o conjunto de águas, rios, chuvas e tudo, temos 4 grandes rios, né, na Europa. O rio Reno, o rio Volga, o rio Danúbio e o rio Sena, né? Esses rios, eles têm uma característica. Eles servem para abastecimento, servem para pesca, servem para produção de energia, fazendo hidroelétricas, e eles servem para navegação também. Existem navios que passam por esses canais e eles servem como ponto de distribuição de produção. Então os rios na Europa são bem cuidados, com exceção do Tamisa. O Tamisa é poluído, né? Então ele não tem como ter muita diversidade lá. Fontes de energia. Existem 2 classificações para fontes de energia no nosso mundo. As fontes de energia renováveis e as fontes de energia não renováveis. Quando eu digo renovável, é renovável na perspectiva humana da natureza. Ou seja, o ser humano tem que estar aqui, tem que prever. Eu estou vendo a coisa se renovar. E não renovável significa que eu não vou estar aqui daqui a 1 bilhão de anos quando isso aqui se renovar. Por exemplo, as fontes de energias renováveis são o sol, o vento, a água e a biomassa. Né? Essas 4 são as fontes de energia renovável. O vento, você sabe, né? Movimenta aquelas torres eólicas, né? A energia solar, existem as placas fotovoltaicas que absorvem energia e conseguem transformar em energia elétrica, né? As hidroelétricas, né? Apesar de a hidroelétrica ser uma fonte de energia pura e limpa como as demais, ela tem que devastar muito para poder ser implantada. Isso corre o risco de expulsar espécies ou então extinguir espécies da região. Também a questão da eólica, né? Para montar um parque eólico é necessário também devastar uma grande quantidade de terra e para implantar esse parque eólico. Para produzir energia é pura e limpa, não libera resíduo, mas teve que devastar e até mexer em sítio arqueológico também, né? Tem que ver isso também. Existe um prejuízo. Nem todas as fontes de energia que são renováveis, essas coisas boas todas também não. Fontes de energia não renováveis. As não renováveis, elas não se renovam na perspectiva humana. Por exemplo, plutônio e urânio são 2 elementos radioativos que eles não se renovam na natureza com grande facilidade na perspectiva humana. Leva 1 bilhão de anos para poder surgir de novo isso aí. Então é por isso que é considerada não renovável. Ah, agora eu entendi! Eles utilizam a energia nuclear para poder fazer energia elétrica. Né? Eles colocam o urânio e jogam uma quantidade de plutônio para que aconteça uma reação química nuclear e essa energia gere calor que vai aquecer uma água que vai gerar vapor
que vai fazer os pistões se mexer, que vai dar energia cinética, será transformada em energia elétrica, né? Quando eu era mais jovem, eu era burro. Eu pensava que a energia nuclear era transformada diretamente em energia elétrica. Não, não é assim. Existe um processo para isso aí. Também, qual o perigo da energia nuclear? Temos Chernobyl, não precisa nem falar sobre isso, né? O maior acidente nuclear que nós já tivemos na Terra, né? Fukushima também do Japão, 2011 também, mas o Japão é Japão, né? Eles rapidamente se organizaram, perfeito. Petróleo, né? Assim, qual a maior fonte de energia do planeta que a Terra utiliza? Solar. Qual é a fonte de energia que o ser humano mais utiliza? Petróleo, né? Dá para entender isso aí? A maior de todas é o Sol, a mais utilizada é o petróleo. Ah, professor, por que não usa energia do Sol em vez do petróleo? Porque ainda tem muitas pessoas que ganham dinheiro com petróleo, os combustíveis fósseis, né? Essa indústria, ela ganha muito dinheiro com isso, por isso que a mais utilizada no mundo é a questão do petróleo. Fala-se também que o petróleo tem um prazo de validade, né? Daqui a alguns anos vai acabar o petróleo no mundo, então é por isso que a Europa, né, ela investe tanto em fontes de energias renováveis, né? E a China também, né, vai nessa onda também, apesar da China estar comprando a cota de poluição dos outros países, ela também está investindo na questão de energias de fontes renováveis. A biomassa, ela é uma fonte de energia renovável, mas ela é como se fosse um vilão, né, um anti-herói. Como é que funciona? Eles queimam o bagaço, o lixo, babaçu ou cana-de-açúcar, os resíduos de uma produção. Eles queimam e a partir da energia térmica, eles transformam em energia elétrica. Dá para abastecer uma cooperativa, uma usina, uma pequena vila e tudo, mas não é essas coisas, energia toda não para a cidade. Mas queima, libera CO2 na atmosfera e isso é ruim, né? Então, apesar de ser uma coisa renovável, porque está queimando lixo, produzindo lixo e tudo, e queimando, transformando em energia, libera CO2, mas é considerada energia renovável. Estranho, né? Não consigo gravar muito bem o que você falou. Vegetação da Europa. Grande parte da vegetação da Europa já foi totalmente destruída, como mostra aqui o mapa, né, da vegetação. Eles devastaram quase tudo. Por quê, professor? Porque no período da Revolução Industrial, eles tiveram que devastar, eles tiveram que utilizar os rios, jogar lixo, resíduos nos rios, tiveram que enterrar lixo, eles acabaram com a vegetação. Por isso que os europeus eles ficam de olho na vegetação aqui dos países da América do Sul. Eu não tô louco! Grande parte dessa devastação foi feita através da ocupação humana e para a produção de práticas agrícolas. Blocos econômicos, né? O primeiro bloco econômico que surgiu foi a União Europeia, mas ela tem uma historinha antes de ser considerada o bloco econômico mais poderoso da Terra. Então vamos entender. Benelux, Bélgica, Nederland, que é Holanda, e Luxemburgo, esses países após a Segunda Guerra Mundial, eles ficaram arrasados. E aí eles resolveram simplesmente deixar de cobrar impostos como algumas barreiras alfandegárias. E vamos cortar esses produtos para ver se o valor desses produtos para ver se a gente circula melhor a produção. Foi uma ideia muito boa, eles se desenvolveram muito. O Benelux não foi um bloco econômico, ele foi uma ideia. Acho que eles não tinham nem ideia do que eles estavam fazendo como bloco econômico. Foi só um teste isso aí, eles não tinham a mínima ideia do que estavam fazendo. Já quando foi em 1951, eles fundaram a SECA, Comunidade Econômica do Carvão e Aço. Carvão e aço, porque naquela época o produtos a vapor, né, o vapor, máquinas a vapor estavam muito, muito, muito alto, coisa. Era um desenvolvimento da época, era como se fosse os carros elétricos hoje. E o carvão representava fonte de energia e o aço representava construção, desenvolvimento, tudo. Por isso que é Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Eles se desenvolveram, aumentaram mais alguns países e foi chamado de Grupo dos Seis, né? Porque agora tinham 3 países, agora aumentaram mais 3 países. Se desenvolveram muito. Até que em 1983 eles fundaram o Mercado Comum Europeu, né? Esse Mercado Comum Europeu já tinham entrado mais países, não falha a memória, uns 15 países já estavam implantados nesse grupo. E aí as barreiras alfandegárias também isentas, estavam se desenvolvendo muito, só que aconteceu um problema.
em Portugal e na Espanha estava acontecendo uma ditadura militar. E o que foi que o mercado comum europeu fez? Ei, vamos nos desenvolver aqui, ver fazer parte desse grupo aqui que a gente está formando e tudo. Aí Portugal e Espanha, não, a gente está em ditadura militar, não tem como, tá? E aí, como é que a gente faz? Simplesmente o mercado comum europeu, esse grupão, eles acabaram com as ditaduras militares desses países. Aí sim, a Espanha e Portugal puderam ter acesso a isso aí, e eles ficaram mais poderosos ainda. E eles mudaram o nome no mesmo ano, 1986. Ficou Comunidade Econômica Europeia, né? Eles mudaram o mercado comum europeu, MCE, ficaram para CEE, né? Comunidade Econômica Europeia. Só fizeram mudar o nome, porque agora eles estavam resolvendo problemas sociais, né? Não só mexendo com o mercado e economia e finanças, mas também resolvendo problemas sociais. Até que em 1991, dezembro de 91, né? Já entrando em 92, tem uns livros que dizem que é 1992. Dezembro de 1991, eles fundaram a União Europeia, né? Um bloco econômico, 28 países, foi um desenvolvimento muito grande na Europa, fizeram uma moeda única, o euro, né? Uma religião única, é o cristianismo lá, né? E uma das regrinhas é que todos os países membros deveriam fazer parte, né, da questão do mesmo continente. A União Europeia se configurou como um dos blocos mais poderosos da Terra. Depois apareceram os tigres asiáticos e estimulou também a questão da ALCA, Aliança de Livre Comércio das Américas, e, por fim, também no mesmo ano, o Mercosul, aqui no Brasil, né? Todos os países da América do Sul se envolvendo, mas não deu certo, não deu certo. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos países passaram por alguns problemas e a Europa foi uma das fontes de migrações, né, de vários povos, principalmente os que estavam passando por problemas. Os locais onde vinham mais pessoas para a Europa era a África subsaariana e o Oriente Médio, né, galera? Síria, Líbano, aqueles países que geralmente tem guerra naquela região, e em alguns países da África bem com baixo desenvolvimento, eles passaram a migrar para a Europa. Era a maior fonte de imigrantes, eram essas duas regiões da Terra. Em 2016, o Reino Unido, Escócia, País de Gales, Irlanda e a Inglaterra, esses 4 países fazem parte do Reino Unido, que geralmente causa uma confusão quando Reino Unido é a Inglaterra, não, é esses 4 países que fazem parte do Reino Unido. Simplesmente eles decidiram sair da zona do euro, né? Então não vão fazer mais parte da União Europeia. Foi um problema muito grande, mas quando eles saíram em 2016, não houve nenhum problema. A Inglaterra voltou a ter a libra esterlina, que era a moeda deles, e a União Europeia perdeu a Inglaterra, muito poderosa, né? Mas não teve nenhum problema, não teve nenhum impacto nisso aí, né? Financeiramente, economicamente, só foi a saída, acharam que ia ter um problema, mas não teve. Quais foram os motivos dessa saída do Reino Unido? Primeiro, política econômica, não estava fazendo muito efeito, não estava tendo lucro, não fazia diferença a questão econômica. Aí o Reino Unido não fazia nenhum problema. Segundo, o comércio. Esses países eles vivem mais de turismo, eles têm uma economia muito estável, então não tinha tantos problemas, então resolveu sair. E por último, o que eu acho que foi mais relevante, a questão da imigração. Todos os países que tinham problemas, que tinham pessoas que emigravam e chegavam lá como imigrantes, buscavam a Inglaterra como alvo para poder se desenvolver. Claro, país desenvolvido faz todo sentido. Só que como ela estava subordinada à União Europeia, a outros países também, ela era praticamente obrigada a aceitar. Isso não era interessante, ser subjugado por outros países. Esse foi um dos motivos pelo qual ela saiu. Xenofobia. Xeno vem do grego estrangeiro, fobia vem de phobos, o deus do medo, né, galera? Então por isso que é xenofobia. Agora não é medo de estrangeiro. Eu tenho medo de estrangeiro. Não é esse medo não. É tipo uma aversão, tipo um nojo, tipo uma raiva, assim, né? Porque geralmente, galera, o pessoal quando eles são imigrantes em um local, o cara não chega com ensino médio, inglês básico, não sei o que, não vou trabalhar aqui, não. O imigrante, principalmente sul-americano, brasileiro,
Quando ele migra, ele vai com a faca nos dentes, vai preparado, inglês legal, um curso superior, um mestrado, um doutorado. Quando ele chega lá, ele tira o emprego de um inglês, ele tira o emprego de alguém que está naquele país, é nativo daquele país e não conseguiu a ascensão que deveria. Aí chega um estrangeiro e consegue, né? Então, eles têm esse sentimento de xenofobia. Um tipo de xenofobia que nós passamos aqui no Brasil é aquela questão de quando o cearense vai para o Sudeste, né, Rio de Janeiro, São Paulo. Quando chega lá, o cara perde logo o nome. O cara vira o quê? Cearense. E o pessoal lá do Sudeste pensa que a gente aqui no Nordeste só tem três estados, que é Paraíba, Ceará e a Bahia. Na Europa, eles fizeram uma coisa chamada revisão política energética, né? Que eles avaliam a questão do meio ambiente e de como essas fontes de energias renováveis e não renováveis impactam no continente, em todos os países. Como vocês sabem, você não tem o título de cidadão italiano, cidadão espanhol, cidadão holandês, não. Você tem o título de cidadão europeu, né? Então eles têm algumas coisas. Algumas cidades elas já são pautadas num crescimento econômico sustentável, né? Que reciclar o lixo, aquela coisa toda, não desperdiçar tanta água, é uma coisa meio ecológica. Alguns países já reciclam o lixo produzido, mas não é todo o lixo não, é só uma parte. Não tem como você reciclar todo o lixo que é produzido no país. E por último, os Estados Unidos, eles não se envolvem em questões ambientais, né? Como vocês sabem, eles não acreditam que a questão do aquecimento global, a questão de não, o mundo está se acabando porque o meio ambiente, não sei o que, porque significa o seguinte: ligar para essas coisas ambientais significa diminuir a produção industrial. Diminuir a produção industrial significa diminuir dinheiro. E os Estados Unidos, eles não querem diminuir a produção industrial porque vai diminuir dinheiro. Não é interessante, então não acredito. Características demográficas da Europa. A Europa tem 739 milhões de habitantes. Cabe dentro do Brasil. Se você pegar todos os países da Europa, cabe tudo dentro do Brasil. População também. Mas o Brasil tem uma dimensão continental, então vamos levar em consideração. Só que lá na Europa eles estão mal distribuídos. Chamado de distribuição irregular da população. Existem lugares que tem muita gente. E existem lugares na Europa que é tipo um vazio demográfico. Não tem ninguém, não mora ninguém. Geralmente aqueles locais muito frios, né? Do clima polar e de regiões de montanha, que é muito frio. Faz sentido você morar na região. Você é Papai Noel, por acaso, mas mora. Você é um abominável das neves, você vai morar perto de montanha. Então não tem ninguém nessas regiões. Chamado de vazios demográficos. Não perda de tempo. As pessoas preferem aqueles climas mediterrâneos, o clima da Itália, aqueles climas mais frios, tipo Inglaterra, tipo Irlanda, né? Os climas mais amenos. Espaço do Schengen, ou então Tratado do Schengen. Tratado ou espaço. Alguns livros dizem tratado, outros livros que diz espaço. O Tratado de Schengen significa que todas as pessoas que estão na Europa, ou então que ganham cidadania europeia, eles têm acesso a todo o continente, né? Esse tratado, ele quis mostrar que pessoas para trabalho, para estudo, as fronteiras, todos os países associados você pode circular livremente, pessoas, serviços, produtos, tudo pode circular sem nenhum problema de pagar imposto. Por isso que esse continente ele é tão rico, porque os produtos eles não pagam imposto. Aqui no Brasil, para você vender um produto para outro estado ou mais distante, você paga imposto altíssimo, não compensa fazer isso. Mas lá na Europa é permitido, é legalizado. Tanto pessoas como produtos e serviços, eles circulam livremente. Você que gosta de futebol deve saber muito bem que quando esses jogadores de futebol brasileiros eles vão para a Europa, eles ganham logo cidadania europeia. Por quê? Porque é esse tratado que dá direito a ele se tornar um cidadão europeu. Clima da Europa. A Europa tem poucos climas. O clima mediterrâneo, o clima polar, o clima frio, o clima temperado e um clima semiárido. Mas não semiárido é parecido da gente não, semiárido tipo frio. Mas você diz assim, professor, qual é o clima predominante da Europa? Temperado. A gente tem primavera, verão, outono e inverno. Inverno com gelo, frozen, let it go. Nesse inverno da gente aqui. Os velhos, o inverno vai ser bom esse ano. Porque fala de chuva. Na verdade, nós temos chuvas de verão, né? Quando eu digo inverno, é gelo, né? Neve, né? 3 meses de primavera, 3 meses de verão, 3 meses de outono, 3 meses de inverno. Clima predominante, temperado. 2 climas que não tem, por exemplo, na Europa. O clima tropical não tem. E o clima equatorial, aquele clima parecido com o da Amazônia, não tem também na Europa.
Valeu, galera! Essa foi a nossa super revisão. Espero que tenham gostado. Dê um like, compartilhe. Dúvidas, comentários, perguntas que não tem nada a ver. Questionamentos sem nenhuma importância para a humanidade. Deixa aqui que o tio vai responder. Valeu, galera! Tchau!